A inteligência emocional transforma vidas. E eu digo isso não como teoria, mas como testemunho, porque nós aqui na Alfa temos visto milhares de casos acontecendo todos os dias. Seja bem-vindo a mais esse encontro magnífico que é esse podcast que pode transformar a sua vida se você colocar em prática. Meu nome é Thalita Dantas, sou psicoterapeuta aqui da equipe Alfa e para mim é uma honra estar transmitindo esse conhecimento aqui, uma oportunidade de você dar aquela virada de chave que você precisa. Mas vamos lá. Eu vi uma mulher, dona de casa, que se sentia invisível dentro da sua própria rotina. Carregava cansaços antigos, dores herdadas, aquela sensação de que a vida tinha passado por cima dela, sabe? Ela acreditava que tinha perdido o brilho, mas quando começou a desenvolver inteligência emocional, ela descobriu algo que ninguém nunca tinha mostrado para ela, que a força dela estava dentro dela apenas adormecida. E quando ela despertou, ela se tornou outra mulher firme e consciente, capaz de colocar limites, capaz de abrir portas que antes nem pareciam enxergar. Hoje ela vive, não sobrevive. Eu vi também um homem, chefe de família, que chegava destruído emocionalmente, sufocado pelas responsabilidades, pressionado por expectativas, carregando assim um fardo que ele mesmo já não sabia mais como sustentar. Ele acreditava que precisava ser forte o tempo todo, até que finalmente entendeu que força não é amadurecer, é compreender a si mesmo. Quando ele desenvolveu inteligência emocional, algo dentro dele se organizou. Ele ganhou direção, clareza, paz e hoje ele lidera a sua vida não por peso, mas por consciência. Essas são apenas algumas histórias entre as centenas que nós vemos aqui na Alfa todos os dias. História de pessoas comuns, vivendo transformações extraordinárias. Gente que descobriu que inteligência emocional não é um conceito bonito, é um portal. Um portal para uma vida mais leve, mais lúcida, mais inteira. E talvez você que está me ouvindo agora nem imagine o quanto tudo isso pode fazer sentido para você. Porque a inteligência emocional não começa no topo, não começa com grandes vitórias, não começa com a vida organizada. Ela começa exatamente onde tudo parece desmoronado. Começa na dor que você evita, na história que você não conta. Começa na parte de que você nunca aprendeu a ser acolhida. E é aqui que o nosso trabalho Alfa começa também. Nós não ensinamos frases prontas, não vendemos ilusões, não guiamos processos irreais, guiamos processos reais. Processos que geram transformação verdadeira, visível e comprovada. Eu já acompanhei pessoas que chegaram quebradas, perdidas, esgotadas emocionalmente e que ao aprenderem a lidar, a ter inteligência emocional, se levantaram como se tivessem encontrado o próprio eixo. Eu vi gente se recuperar o quê? Seu próprio casamento, recuperar a autoestima, recuperar a dignidade, recuperar a paz, recuperar a própria vida. E hoje, antes mesmo de entrar no tema principal, eu quero que você entenda isso. A inteligência emocional muda destinos, viu? Ele cria novos caminhos, reorganiza o que parece irreparável, ele dá estrutura consciente, força, devolve poder, ele devolve você para você mesmo. E é por isso que eu te digo, o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente aquilo que faltava para a sua virada. E agora que você já viu que a inteligência emocional é capaz de transformar, vamos entrar então no tema. Hoje nós vamos falar desse tema incrível, mas eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu falar sobre isso até agora, porque inteligência emocional não é apenas controlar impulsos, não é apenas respirar fundo, não é só sobre aprender a não brigar, não é só sobre ficar calmo, é muito mais profundo do que isso. Inteligência emocional é a arte de reconhecer o que vive dentro de você. É a coragem de olhar para as suas sombras sem fugir. É a capacidade de entender o que sente, por que sente, como transformar isso em clareza, em decisão, em força. É o domínio que você adquire sobre si mesmo quando finalmente aprende a ouvir suas emoções não como inimigas, mas como mensageiras. Inteligência emocional é você dizer a si mesmo sem medo: eu me entendo, eu me escuto, eu me acolho, eu entendo o que está acontecendo aqui dentro de mim. Porque quando você desenvolve inteligência emocional, não é o mundo lá fora que muda, é você. E quando você muda, tudo muda com você.
Então isso é maturidade, de não reagir automaticamente, mas de escolher suas próprias respostas conscientes. É quando você para de ser guiado pelo caos interno e começa a ser guiado pelo seu próprio centro. É quando a dor deixa de te comandar e passa a te ensinar. É quando o medo deixa de te impedir e passa a te orientar. Olha como tudo isso muda. É quando você finalmente entende que sentir não é fraqueza, é linguagem. E é por isso que esse tema é tão essencial, porque ninguém vive plenamente enquanto continua sendo prisioneiro das suas próprias emoções não resolvidas. Ninguém prospera carregando culpas antigas, medos herdados, traumas não digeridos. E ninguém cresce realmente enquanto tenta sobreviver emocionalmente em vez de viver emocionalmente. A inteligência emocional devolve autonomia, devolve presença, lucidez, devolve você para o comando da sua própria história. E nós aqui na Alfa vimos isso acontecer, por isso acredito no processo. Vimos pessoas que não conseguiam conversar sem chorar e hoje fazem escolhas firmes. Vimos pessoas que viviam em ataque de pânico e hoje respiram com liberdade. Pessoas que não sabiam colocar limites e hoje têm relacionamentos saudáveis. Vimos pessoas que viviam estagnadas emocionalmente e hoje tomam decisões que mudam suas vidas. Porque a inteligência emocional é isso. É a chave, é a virada, é o ponto de consciência que separa a vida que se tolera e a vida que se escolhe. E agora que você já entendeu o que é inteligência emocional, nós vamos para a parte prática, porque é no dia a dia, é nos momentos pequenos, é nessas situações comuns que a inteligência emocional mostra quem você realmente é. Então, para tudo agora, e digita para mim no comentário assim, eu sei que você ouviu esse podcast até aqui. Isso me dá ânimo de continuar produzindo conteúdo como esse. Coloca assim, ó, eu vou desenvolver inteligência emocional. Ou melhor, eu estou desenvolvendo inteligência emocional. Eu estou desenvolvendo inteligência emocional. Eu vou ler o seu comentário e vou pensar, olha, a Maria, a Joana, o Paulo, o Marcos está desenvolvendo. Isso vai me dar muita consciência sobre quem você é e como está o seu processo. Vamos ver alguns casos reais do cotidiano, né? E o que é ter essa inteligência emocional na prática. Pensa aí numa mulher que passa o dia inteiro fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela está sobrecarregada, cansada, exausta e ninguém percebe. Antes, ela explodia, gritava, se culpava, se afundava no silêncio doloroso. Mas quando ela desenvolveu inteligência emocional, algo mudou. Ela começou a identificar seus limites antes de desabar. Ela aprendeu a pedir ajuda sem sentir vergonha. Ela entendeu que o cansaço não é fracasso, é um sinal. E pela primeira vez, ela se colocou em primeiro lugar sem culpa. Puxa, quanta transformação! Isso muda tudo, isso muda a saúde emocional, isso muda a saúde física, isso muda os relacionamentos, isso muda o conceito de conforto, de vida próspera, de serenidade, isso muda completamente tudo. Agora imagine outra mulher que sempre aceitou menos do que merecia. Ela vivia dizendo tudo bem, enquanto nada na verdade estava bem. Aceitava comportamentos que machucavam a sua alma. Quando ela desenvolveu inteligência emocional, ela encontrou força de dizer: isso eu não me permito mais. Com clareza, com serenidade, com firmeza, sim, também com coerência. E não foi com raiva, com grito, mas foi com maturidade. Ela colocou limites com firmeza, com amor próprio. E a vida dela mudou, por quê? Porque ela mudou. Ou pense em alguém tomando decisões importantes. Um emprego novo, a mudança de cidade, o fim de um ciclo. Antes, essa pessoa era guiada pelo impulso, dizia para si mesmo, ufa. Ela dizia sim para todo mundo, mas queria dizer não. Ela tomava decisões por impulso. Ou ela dizia não por medo de tentar. Ela perdia oportunidades. Mas com inteligência emocional, ela aprendeu a respirar antes de decidir, a avaliar, sentir o que realmente queria e precisava, a perceber se a decisão vinha de medo ou vinha de uma consciência. Ela começou a escolher a vida com lucidez e não com desespero.
Talvez você se veja aqui. Nos momentos em que a emoção tenta te engolir, a inteligência emocional é a mão que te segura. E o que acontece quando alguém não desenvolve essa inteligência emocional? Bem, aqui começam as tragédias. Aquelas que ninguém vê e até aquelas que é tarde demais. Pessoas perdem oportunidades o tempo inteiro porque não sabem controlar impulsos. Dizem palavras que não conseguem mais retirar. Tomam decisões em momentos de raiva que destrói anos de esforço. Sabotam relacionamentos porque não conseguem se comunicar. Empurram pessoas boas para longe porque não sabem lidar com o próprio medo de ser rejeitadas. Desistem de sonhos porque acreditam na voz da insegurança que diz: você não consegue. Quantas tragédias uma vida inteira pode ser engolida por esses impulsos, por esses sentimentos, por esses medos, por essas conclusões, por essas limitações, por essas inseguranças, por essas paralisias. Quantas mulheres perderam o emprego por não saberem lidar com uma situação estressante? Quantos homens destruíram relacionamentos por não conseguirem expressar o que sentiam? Quantos jovens se afundaram emocionalmente porque não aprenderam a interpretar suas próprias emoções? Sem inteligência emocional, um comentário vira uma crise. Você já passou por isso? Você ouviu um comentário sobre você mesmo e virou uma crise de pânico, uma crise de ódio, uma crise de raiva, uma insônia, uma inquietação, um desastre. Uma discussão vira uma guerra, um medo vira uma prisão, um erro vira uma desistência, uma mágoa vira um abandono, uma frustração vira autopunição. Você consegue entender o tamanho dessas tragédias? Sem inteligência emocional, uma pessoa perde muito mais do que ela possa imaginar. Ela perde a si mesma, perde oportunidades porque não sabe gerenciar suas reações. Ela perde relações porque não sabe ouvir, não sabe se expressar com maturidade. Ela perde a autoestima porque não sabe interpretar as suas próprias emoções. Ela perde a paz porque vive um caos interno que ninguém percebe. Ela perde tempo, anos de vida lutando contra inimigos que existiam apenas dentro dela mesma. A verdade profunda não é o mundo que destrói uma pessoa, é a falta de preparo emocional para lidar com o mundo. Nós já vimos isso dezenas, centenas de vezes aqui na Alfa. Pessoas que tinham tudo para vencer, tudo para evoluir, tudo para construir uma vida linda, mas estavam presas no emocional. Elas não enxergavam nada disso que nós aqui fora conseguimos enxergar. E quando trabalharam isso, finalmente viram portas se abrindo, relações se reconstruindo, oportunidades surgindo, um novo futuro reacendendo. Quando você cuida das emoções, suas emoções começam a cuidar de você. Essas mesmas pessoas dizem: Thalita, como pode? Como eu passei 20 anos sem enxergar essa oportunidade? Como que 30 anos isso estava diante dos meus olhos e eu não vi? Como eu expulsei tantas pessoas maravilhosas da minha vida? Como eu cultivei tantos relacionamentos disfuncionais por medo, por angústia, por desamparo? Como tudo isso vai acontecer? Pela falta de inteligência emocional. Como desenvolver inteligência emocional de uma forma real, madura e profunda? Você quer saber? Você quer saber como você pode fazer isso, além de todo o material nosso aqui da Alfa? Se você faz parte de um projeto coletivo, você com certeza encontrou um material em PDF riquíssimo, poderoso e exclusivo para você. Se você está aqui no canal por acaso, você pode fazer um tratamento psicoemocional individual, você vai receber uma ajuda profunda para virar a chave da sua vida. E se você tem outros projetos, conhece outros projetos da Alfa, mergulhe profundamente, que
que você vai aprender de maneira realmente que faz sentido. Mas aqui vamos trabalhar alguns pontos. Desenvolver inteligência emocional não é decorar frases prontas. Não é tentar ser calmo nem engolir sentimentos. É o oposto disso, é um processo vivo, consciente, intencional. É como se você passasse finalmente a falar a língua das suas próprias emoções. Uma língua que sempre esteve aí, mas você nunca foi ensinado a compreender. E para desenvolver essa inteligência, você precisa caminhar por alguns pilares fundamentais. Esses pilares, nós vamos falar um a um aqui para você entender melhor. Tem o pilar 1, que é a autoconsciência, autorregulação, maturidade emocional, conexão e comunicação e responsabilidade emocional. 5 pilares. Nós vamos falar um a um para você entender melhor. Sobre a autoconsciência é saber o que você sente e por que sente. É o ato de olhar para dentro com sinceridade brutal. É quando você percebe que a sua raiva não é raiva, é dor. Que a sua irritação não é irritação, é cansaço. Que o seu medo não é medo, é história antiga pedindo para ser curada. Sem autoconsciência, você vive reagindo ao mundo. Com autoconsciência, você começa a responder ele de maneira consciente. Você começa a entender o que você realmente sente e por que sente. No processo terapêutico, quando você faz terapia, você começa a entender isso com uma clareza, com uma leveza e tudo começa a fazer muito sentido. Você começa a entender por que você reage daquele jeito. Você começa a compreender os seus medos e o conhecimento ele é libertador. Você começa a entender por que você reage, responde, sente daquela maneira. E tudo começa a fazer muito sentido, como finalmente um véu saiu dos seus olhos. O ponto 2 é a autorregulação, que é aprender a se segurar sem se sufocar. Não é reprimir, é pausar, é respirar antes de atacar, é entender que você não precisa explodir, muito menos implodir. É aprender a se sustentar emocionalmente sem se abandonar, é encontrar esse equilíbrio, é transformar impulso em escolha. Esse equilíbrio é maravilhoso de se entender. Quando você entende que você pode calar sem se reprimir, quando você entende que você não precisa nem explodir nem implodir, quando você entende que você tem que sustentar emocionalmente, mas não se autoabandonar, isso é libertador. Isso é o que chamamos realmente de equilíbrio. E todo equilíbrio ele é muito bem-vindo, ele transforma a vida, ele transforma resultados, ele transforma relacionamentos, ele transforma a sua vida interna, o seu coração, as suas emoções, ele transforma tudo. É esse equilíbrio que você precisa, essa autorregulação. Maturidade emocional é lidar com a vida como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Isso é maturidade, é aceitar que nem tudo é do seu jeito, você vai transformar isso em algo belo. É compreender que as pessoas erram, que limites são necessários, que frustrações fazem parte. É agir como um adulto emocional, não como uma criança ferida que tomou o comando interno ali, não. Maturidade, gente, isso dá uma leveza tão grande. Isso dá uma sensação de sabedoria, de plenitude de uma pessoa finalmente madura, sem desequilíbrios. Isso é lindo de ver, de acompanhar. Quando você vivenciar esse processo, você se sente finalmente adulto. Você deixa de ser uma criança mal criada. Você deixa de ser uma criança que faz show no supermercado. Porque aquele mesmo padrão de uma criança espernear no supermercado é a mesma que você vem levando a vida inteira. Sabia? É a mesma. Só não é a criança nem no supermercado. É em outras situações da vida que você faz a mesma coisa. E você se sentir adulto, maduro, é bom demais. O ponto 4 é conexão e comunicação. É você saber se expressar sem destruir, ouvir sem se anular.
É falar o que dói, é ser honesto, é colocar limites, é se posicionar, é parar de fugir, é parar de atacar, é conversar de verdade. Você se sente maduro, equilibrado, lindo, pleno, porque você aprendeu a se comunicar, uma das maiores artes que um ser humano pode fazer. Quando a pessoa aprende a se comunicar, ela ganha muita coisa na vida e ela deixa de perder muita coisa na vida também. E o ponto 5 é responsabilidade emocional. Ninguém tem a obrigação de te salvar. É entender que você é o protagonista da sua vida emocional. Que esperar que o outro cure suas feridas só aumentam suas feridas. É assumir o volante da sua própria história. Isso é amadurecer. Então essa responsabilidade, esse nível de responsabilidade você alcança quando você atinge a inteligência emocional. A transformação no cérebro muda tudo. Quando você desenvolve inteligência emocional, não é só sua vida que muda, seu cérebro se reorganiza de verdade. O córtex pré-frontal, que é a parte que toma decisões, foco, racionalidade, ele fica mais forte, ele cria músculos, ele cresce. A amígdala, que é a parte do medo, da reatividade, dos impulsos, ele reduz essa hiperatividade. Ele não vive mais fugindo porque não tem do que fugir. O hipocampo, que é a memória emocional, ele se estabiliza. Os neurotransmissores se regulam, menos cortisol, mais serotonina, mais clareza. A plasticidade cerebral aumenta, você literalmente ganha novos caminhos internos neurais. É como se o cérebro deixasse de viver em guerra. E agora ele só quer paz, só quer presença. E a alfa te conduz nesse processo. Na alfa nós não trabalhamos com atalhos, nós trabalhamos com processos. Nós conduzimos a inteligência emocional de forma profunda, terapêutica, estruturada. Mapeamos o quê? Seus padrões, seus gatilhos, suas histórias emocionais, suas dores antigas, seus traumas não resolvidos, suas reações automáticas, a sua forma de amar, sua forma de se proteger. E a partir disso, construímos um caminho para reorganizar emoções, fortalecer seu interior, quebrar ciclos que te acompanham há anos, curar partes suas que você nem sabe que estavam feridas. Ajuda você a tomar decisões com clareza, resgatar sua confiança interna, te trazer de volta para você mesmo. Nós vemos tudo isso acontecer diante dos nossos olhos diariamente, todo esse processo que eu acabei de falar. Você precisa disso para adquirir inteligência emocional. E agora vamos tocar aqui onde dói em você, porque transformação nasce da verdade. Se você está cansado de explodir sem querer, de engolir tudo e depois entrar em colapso, de estar exausto, de sentir que sempre comete os mesmos erros, de estar frustrado porque sempre atrai o mesmo tipo de relacionamentos, se você não aguenta mais viver ansioso, sente que tudo te estressa, que você vive se auto-sabotando, se sempre se arrepende das suas reações, sente que não é dono da sua vida emocional, que está estagnado há anos, dizendo um dia eu mudo, que sente que perdeu o controle da sua história. Então, isso não é coincidência, isso é falta de inteligência emocional. E não é porque você é fraco, mas é porque os seus ciclos estão te dominando. Os seus padrões emocionais antigos falam mais alto. Os seus traumas ainda operam dentro de você. As suas inseguranças tomam decisões no seu lugar. Sua criança interior ainda tenta te proteger de forma errada. O seu sistema emocional nunca foi ensinado a amadurecer. E é exatamente isso que a alfa atua. É exatamente aí onde a alfa atua. É exatamente nisso que podemos te ajudar. Nós ajudamos pessoas a quebrar ciclos que elas já tinham aceitado como destino. Nós ajudamos pessoas a curar feridas que pareciam eternas. Ajudamos pessoas a se levantarem de histórias que pesavam décadas. E se você está ouvindo isso e sentindo aquele nó na garganta, essa é a sua alma dizendo, chegou, eu preciso de ajuda. A inteligência emocional não é um luxo, é sobrevivência, é maturidade, é libertação. É a chave da sua nova vida e talvez, só talvez, esse seja o momento em que sua história começa a mudar. Você quer mesmo mudar a sua história? Se você quer, você precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda, você é um bem-aventurado porque você está no lugar certo. Nós temos milhares de casos de sucesso, milhares de feedbacks de famílias, de homens, de mulheres, de jovens, de donas de casas que transformaram as suas vidas adquirindo inteligência emocional não por luxo, mas porque elas precisavam realmente. Homens que conseguiram se libertar da sua prisão
interna que te paralisava. Busque ajuda. A Alfa tem conseguido ajudar milhares de pessoas e vai conseguir ajudar você também. Então, eu te aguardo nesse processo.